Irmãos, é um privilégio voltarmos no final desse dia para a casa do Senhor, juntando as nossas vozes aqui no templo com os irmãos que estão em seus lares. Alguns irmãos estão bem longe, mas estão acompanhando conosco, né? Que o abraço da igreja de Santa Rita do Sapucaí esteja com eles, onde estão. O presbítero Kleber lá em Boston, só vai ver amanhã, mas também temos o Fernando e a Patrícia que estão lá em Dubai, são irmãos nossos que participam de todos os trabalhos da nossa igreja, e agradecemos os irmãos que também estão em Santa Rita e que acompanham, né, tanto pelo Facebook, quanto depois eu encaminho o vídeo também. Então vamos juntar as nossas vozes, lendo o texto do Salmo 148, juntar as nossas vozes com os irmãos que estão em seus lares. Mas nós leremos assim o texto. Eu lerei o versículo 1, as irmãs o versículo 2, os homens, os irmãos o versículo 3, e assim sucessivamente até o 14, quando leremos todos juntos o texto do Salmo 148. Pastor, irmãs, irmãos, e assim até o 14, quando leremos juntos. Vamos colocar em pé, irmãos, e o Salmo 148, um coro de aleluias. Lembrando que a palavra aleluia era falada apenas quando a língua, nossas palavras da nossa língua não atinge o que significa o sentimento do coração. Quando o sentimento era muito maior do que a força da própria palavra. Então criaram o aleluia. É um coro de aleluias. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai todos os seus anjos. Louvai todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e o mundo. Louvai-o todas as estrelas. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todos sempre, e dispôs uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores e frutíferas e todos os cedros. Feras e gados, répteis e voláteis. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Juntos. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Este aleluia é a explosão do coração, dizendo e reconhecendo que ele é digno de toda a nossa emoção, que ele é maior do que tudo aquilo que a nossa própria língua pode falar. Ele é superior a todos os nossos pensamentos. Ele é superior a todas as nossas palavras. Ele é esplendoroso. É esse Deus. É esse Deus que se fez Jesus por nós. É esse esplendoroso, majestoso, e que não cabe na nossa língua a palavra para representar o que Ele é para nós, que foi para a cruz. Mas venceu a morte, venceu a cruz e está conosco. Ele é o Espírito Santo. O hino que nós vamos entoar é o hino conhecido como também o coro de aleluias. A criação e o seu Criador, vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia. Vós, criaturas de Deus Pai,
décimo, que represente cada um de nós nesse louvor, nesse aleluia ao Deus Todo-Poderoso que nos ama. Oremos. Senhor Deus Pai, que nós possamos cantar animados, Senhor Deus, os teus hinos, os teus louvores, Senhor, que nós fazemos a Ti, Senhor Deus, que não temos palavras, Senhor, que possa alimentar, Senhor, o nosso coração, para dizer os nossos sentimentos, Senhor, que nós sentimos de Ti, Senhor Deus, e a toda maravilha que o Senhor tem feito por nós, as bênçãos que o Senhor tem renovado cada manhã, o Senhor nos fortalecendo, Senhor, nos momentos nossos de fraqueza, que o Senhor seja louvado sempre pelos nossos corações, nossos sentimentos, Senhor Deus, que toda a família cristã, Senhor Deus, seja num só som, numa só voz, Senhor, louvar a Ti, Senhor Deus, e pedir a Sua proteção, Senhor, já que o Senhor deixa-nos conversar contigo por intermédio de Jesus, mostrar a nossa humildade, nossa dependência em Ti, que o Senhor esteja sempre conosco, Senhor Deus, como um guarda que não dorme nem cochila, Senhor Deus, mostrando, Senhor, todo o poder que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, capacitados por Ti, Senhor, demonstrar essa fé nas nossas ações. Para Ti, todo o nosso louvor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queiram sentar-se, irmãos. Convido que abram suas Bíblias no Salmo 116. Salmo 116. Apenas o primeiro versículo. Salmo 116, apenas o primeiro versículo. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Na mensagem de hoje de manhã, nós vimos a respeito de Deus nos dar ânimo. E ânimo significa uma força veemente sendo colocada sobre a pessoa que está cabisbaixa, triste, ou então abatida. E nós vimos que a expressão abatido no Antigo Testamento é muito mais profundo do que simplesmente triste. Como é que você está hoje? Eu estou abatido. Na verdade está triste, porque abatido, a palavra vem de mortalha. A roupa que era colocada na pessoa para ser enterrada. Definhamento. Ou seja, ela estava definhando, ela estava se acabando. Então Deus nos dá ânimo. E o primeiro ponto que nós vimos pela manhã é que Deus nos chama para a oração. Ele nos induz à oração. O que nos traz ânimo é que Ele prepara o caminho da oração. Nos leva a ter fé em falar com Ele. E mais um outro detalhe é que Ele mesmo deu ordem ao Espírito Santo para interceder por nós. Ele conhece a mente do Espírito Santo porque Ele é o próprio. Então, o texto diz, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Vamos, queridos, interceder junto a Deus. Esse Deus que acabamos de louvar e vamos continuar louvando nos cânticos que vão se suceder a este momento, mas vamos orar, rogando a Deus as bênçãos sobre as pessoas que ainda não o conhecem. Nós conhecemos. Por mais que o abatimento venha, que a angústia venha, que as tribulações venham, por mais que isso aconteça, nós temos um porto seguro que é o Senhor, mas outras pessoas não têm. Outras pessoas acabam tendo a sua mente e o seu coração definhando, como que colocando já a mortalha. E as notícias não são boas, as notícias são ruins, as notícias são preocupantes. E acabam nos preocupando e às vezes nos desviando o olhar do foco. Assim como Pedro
que estava andando sobre as águas, acabamos prestando atenção no vento e na água batendo na nossa perna. Somente nesta semana, infelizmente, 88 pessoas foram infectadas na nossa cidade. Um crescimento triste, um crescimento que para muitos pode se chamar maldição, para outros pode se chamar castigo, mas nós sabemos que é um plano de Deus para cada uma dessas pessoas. Estamos com 292 pessoas na expectativa, 58 infectadas e mais 147 aguardando resultados, mais 87, perdão, e 147 monitoradas, 292 pessoas que estão angustiadas. Mas o texto diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então vamos orar silenciosamente por estas pessoas. Nós não sabemos quem são, é bom não saber, mas assim mesmo nós vamos interceder. Que Deus cuide do coração, da vida destas pessoas, pessoas que andam nas ruas junto conosco, para que elas também encontrem, além da saúde física, a saúde espiritual. Vamos orar silenciosamente, intercedendo junto a Deus por estas pessoas. E peço também que vamos orar pelas autoridades da cidade que nesta semana terão que tomar novas providências, que sejam iluminados por Deus e que encontrem nestas providências uma paz no coração ao tomar as providências. Encontrem então o sossego dentro de sua alma. Pelo menos foi isso que nós conversamos com o prefeito da cidade. Que Deus dê a ele a paz, a segurança na hora do novo decreto. Então oremos por esses dois motivos: os enfermos e aquelas autoridades que precisam zelar por nós. Depois de alguns momentos de oração silenciosa, eu peço duas orações voluntárias, uma especificamente pelos enfermos e seus familiares, e a segunda pelas autoridades, tanto da nossa cidade, estado e pátria. Oremos silenciosamente. Duas orações voluntárias. Senhor nosso Deus, nós lemos e aprendemos da Tua palavra. O Senhor nos ensina e ordena que nós vivamos alegres em todo o tempo. E isso, Senhor, porque o Senhor também nos chama a depositar a nossa ansiedade aos Teus pés. Derramar os nossos corações diante do Senhor. Meu Deus, nessa hora nós lembramos de tantos que não conhecem essa verdade, que vivem com seus corações pesados, nossas almas abatidas, feridas, com tanta dor. E,
Especialmente, ó Deus, lembramos daqueles que, além disso tudo, sofrem agora, ó Deus, com a dor física, atravessando o Covid-19. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja misericordioso, que o Senhor seja gracioso, que o Senhor leve a paz, ó Deus, através da mensagem da tua palavra que transforma os corações. Que os teus eleitos, ó Deus, que estão atravessando esse momento, sejam despertados pelo toque do teu Santo Espírito através da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje a dar testemunho, ó Deus, sempre que for pedido de nós, a tempo e a fora de tempo, da verdade que cremos, da verdade que anunciamos. Nós saibamos, ó Deus, levar o consolo, nós saibamos levar o amparo, levar o abrigo e a fonte de todas as bênçãos que é o Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para que correndo melhor decisões de maneira a proteger a população, de maneira a cessar esse contágio que está acontecendo diariamente. Peça que te ajude em todas as melhores decisões, para que todos sejam protegidos. Em nome de Jesus, amém. O texto do Salmo 116 ainda diz assim: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amo o Senhor porque Ele ouve. Amo o Senhor porque Ele está atento. E porque Ele sempre se inclina para nos ouvir, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Momentos em que nós invocamos a Deus não é no sentido de vem aqui, Senhor, porque Ele já está aqui, Ele é presente. Invocar Deus não é chamá-lo para sair do trono e vir se assentar num banco especial da igreja, na galeria, para ver todos e o que acontece aqui na frente. Invocar é chamar Deus como testemunha. Venha ser minha testemunha, Senhor. Venha reinar em mim, Senhor. Venha cuidar do meu coração, do meu pensamento. Venha cuidar das minhas emoções. Reina dentro de mim. Senhor, derrama sobre mim também a redenção, não apenas a redenção na cruz, mas aquela redenção diária, porque é no momento que Ele derrama a sua misericórdia, está nos redimindo, está nos tirando novamente do caminho que nos levaria ao poço de perdição, de um tremendal de lama. E por que nós fazemos isso? E por que o salmista diz, invocá-lo-ei enquanto eu viver? Porque ninguém mais pode nos livrar, a não ser esse Deus, este precioso, esse maravilhoso Senhor do universo, e que para de fazer todas as coisas para se inclinar e ouvir a nossa voz. Entoemos os cânticos espirituais com a mesma alegria do primeiro, porque continua a adoração, até mesmo a intercessão é uma adoração. Sobre toda a terra tu és nuvem, sobre as montanhas
Mas a verdade é que Cristo não é um Deus que precisa retornar, porque uma vez que ele vem, ele fica. Então, nós queremos que ele venha reinar e fique. Não que ele precise continuar vivo. Amém? Então, vamos esquecer, vem reinar de novo. Ele já veio. Só quer que ele permaneça no nosso coração. Amém? Sim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Se a gente gosta muito de escutar ela com as adolescentes da UF, na verdade, ela é para todo aquele que conheceu a Cristo e para aqueles que precisam conhecer a Cristo. Amém? Hoje estou aqui, eu decidir me amar, e então eu posso livre andar. Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado jamais recorremos, novo sou, nele vou viver, posso amar. Nunca só,
música, ela fala sobre o livramento, a redenção de Cristo Jesus, salvação daquilo que era justo para nossas almas, pelo inferno, pela graça, misericórdia, e nos redimiu. É sobre esse livramento que a gente vai cantar agora também. Deus, agradecemos o nosso coração, Deus, as nossas vidas, com o nosso tempo, com aquilo que o Senhor nos tem dado, porque o Senhor é bom, sua misericórdia ela dura para sempre, de geração em geração, Pai. Não tem sido diferente nesses dias, ó Pai, de terror e turbulência. Ainda assim, na sua graça e misericórdia, enxergando o seu amor, o seu cuidado, com a vida de nós, ó Deus, que podemos estar aqui, e também com aqueles, ó Deus, que sofrem as tribulações de tudo que tem ocorrido. Nos sustente, ó Pai, para que a gente se lembre desse amor, ó Deus, que nos permitiu amar. Amar o próximo, amar o inimigo, amar aqueles que têm se levantado contra nós. Amar a Deus, porque o Senhor nos amou, mesmo quando nós não éramos dignos. Seja conosco essa noite, nos abençoando, quebrando o nosso coração, que a gente possa ouvir a sua voz, abençoe o nosso trabalho, que ele seja, Deus, a sua voz, a sua mensagem no nosso coração. Sentar-se, irmãos. Para o estudo desta noite, eu convido a todos que abram suas Bíblias na carta escrita por Judas. Carta escrita por Judas. Antes do livro do Apocalipse. Fica mais fácil abrir de trás para frente, né? Nós temos o livro do Apocalipse, então, o primeiro, antes do Apocalipse, é o livro de Judas. Em todos os momentos desse culto, todo ele aponta para o livro de Judas. Toda a situação que nós estamos passando está aqui. Porque nada de novo existe debaixo do sol. Todos os problemas que existiram desde a partir de Adão e Eva são problemas que acontecem e continuarão acontecendo até a volta do Senhor Jesus. Porque o diabo não tem outra arma a não ser tentar fazer Deus mentiroso. É claro que você não vai morrer. É tentar fazer Deus egoísta. É que ele sabe que se você comer da fruta proibida, você vai ser igual a ele. Ele não tem outra
arma. Apenas essa. Diminuir o nosso Deus. Tentar nos enganar. Tentar nos derrubar. E sempre foi assim. Ele teve a paciência de fazer as mesmas coisas com o Senhor Jesus, depois que Jesus ficou 40 dias caminhando e também fazendo jejum. Ele tenta o Senhor Jesus da mesma forma que tentou no deserto o povo de Israel. Ele não tem outra arma. E agora ele piorou. Piorou porque ele sabe que está perdido, condenado e não tem mais cabeça. O que existe agora é a peçonha. Não é esse nome que dão ao diabo. Ele é uma serpente. E na cruz do Calvário, Jesus não cumpriu Gênesis capítulo 3, versículo 15, e esmagou a cabeça da serpente. O que existe ali é uma peçonha que assusta o povo, que tenta machucar, que tenta fazer o povo cristão ficar desesperado diante daquela cobra sem cabeça se mexendo. Alguns têm nojo, outros saem correndo, mas ela está morta. Ela está morta. Se for uma cascavel e ela bater o guizo na perna de alguém, pode infeccionar, mas não mata. Porque o veneno pior estava na cabeça que Jesus esmagou na cruz do Calvário. Por isso que Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aquela ponteira, né, de ferro no fim de uma lança cutucando. Mas parece que não precisa, né? O homem fala tão alto. Obrigado mesmo assim. Onde está aquela lança, então, com uma ponta de ferro que serve para cutucar, encurralar e levar o boi para onde ele não quer ir? Acabou. Acabou. E o livro de Judas nos traz esta mensagem muito própria para os nossos dias, como se fosse escrita na semana passada ou no meio da semana, para o fim, para ser lida hoje. Judas, irmão do Senhor Jesus, irmão de Tiago, ele escreve esta carta porque a igreja estava passando por alguns problemas sérios, e o problema mais sério era o dos falsos profetas, os falsos mestres. Alguns dizem que a segunda carta de Pedro e a carta escrita por Judas são cartas quase que gêmeas. Embora a segunda carta de Pedro tenha mais capítulos, mas o assunto é o mesmo. Cuidado, cuidado, cuidado com aqueles que ultrapassam a doutrina do Senhor Jesus. Cuidado com eles, cuidado. Para quem Judas escreveu? Vejam ali versículos 1, 2 e 3. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aquele que escreveu a carta também, está após o livro de Hebreus, aos chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia e paz e o amor vos sejam multiplicados. Para que igreja específica é? Para a igreja dos salvos. Para a igreja dos salvos, aqueles que foram chamados, amados, guardados. Para aqueles que amam profundamente o Senhor Jesus e sentem alegria nisso. E sentem alegria de saber que Ele nos chamou motivado pelo amor que sente por nós, e Ele nos guarda. O verbo guardar, quando usado, nós guardando alguma coisa, a referência a Deus, pode ser traduzido por praticar. Eu guardo praticando. Quando eu tirei a carta com 18 anos e um mês, estava lá, carta D. Aí cheguei para um presbítero, lá da minha igreja, dono de uma
de uma Scania. Cheguei para ele e falei, está aqui, Braulio, carta D. Ele olhou assim, mas no meu caminhão você não vai andar. Porque eu gastei muitos anos para chegar na letra D e ter o meu caminhão. Enquanto você não queimar muita gasolina, isso não significa nada. E é verdade. Nós só vamos aprendendo a dirigir dirigindo. Nós só vamos fazer valer o número D, que hoje não é mais, não existe D, mas seria a Bambambam da época, né? Bambambam, como disse o presbítero Décio, Bambambam, era o melhor, né? Não, é só quando você praticar. É só quando você praticar. Então, todas as vezes que o verbo guardar faz referência a nós guardando alguma coisa de Deus, significa praticar. Eu guardo praticando. E todas as vezes que o verbo é usado com referência a Deus guardando alguma coisa de nós, o verbo é vigiar para não ser sequestrado. Porque nós já fomos sequestrados uma vez. Lá no Jardim do Éden, quando Satanás veio e nos sequestrou em Adão e Eva e nos criou como filhos dele. É o que diz Efésios capítulo 2. Fomos criados como filhos da desobediência. Mas estando mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, nos adotou, nos fez e nos adotou. Pertencemos a Ele de duas formas: por direito e por adoção. Judas vem falando a respeito desses homens que estão procurando derrubar a nossa vida. Veja, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Isso aqui também está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Que dissimuladamente, devagarzinho, as pessoas vão introduzindo pensamentos extra-bíblicos e acabamos usando esses pensamentos extra-bíblicos, fora da Bíblia, como se fossem bíblicos. Eu tenho muito medo, muita preocupação com novelas sobre Bíblia, sobre personagens bíblicos. Porque para se fazer novela, tem que se dar asas à imaginação e transformar aquele texto bíblico numa ficção. E acabam colocando palavras nos lábios das personagens bíblicas, palavras que não foram escritas na Bíblia, mas foram escritas por outros. E aí nós somos enganados porque o canal é gospel, porque o autor é gospel e a história é da Bíblia. E acabamos engolindo coisas que não estão na Bíblia, dissimuladamente colocando heresias destruidoras. Escreveu Pedro na segunda carta, capítulo 2, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os criou. Que os salvou. E aqui o texto fala a mesma coisa, não é? E vamos tocar no assunto que faz com que muitas pessoas não olhem ou não leiam Judas, que é o versículo 9 e depois o versículo 14. Versículo 9 e versículo 14. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreende. Onde é que está escrito isso? Judas, ele pegou um texto que eu nunca vi na vida dentro da Bíblia e fala que o diabo contendia, brigava, lutava contra o arcanjo Miguel para ele fazer quem ia ficar com o corpo de Moisés. Mas a minha Bíblia só mostra em Deuteronômio 32 que Josué e Moisés foram até um determinado monte, daí subiram, Moisés falou: fiquem aqui,
que eu vou até a frente, foi à frente, e Josué termina de escrever Deuteronômio, dizendo que Deus o sepultou para si, e não encontraram o corpo até os dias de hoje. Mas como é que Judas encontrou isto? Isso está escrito num livro chamado o livro de Enoque. Não é aquele Enoque que andou com Deus e Deus o tomou para si. O livro de Enoque, ele foi escrito aproximadamente no ano 200 antes de Cristo, num período que nós chamamos de interbíblico. Termina a história do Antigo Testamento em Neemias, e os últimos profetas que viveram junto com Neemias foram Zacarias e Malaquias. Então, todo esse período até o nascimento do Senhor Jesus, 430 anos, foi um período chamado período de silêncio, período intertestamentário, entre os testamentos, período interbíblico, um período em que não aconteceram e não tiveram profetas. Quando Deus segurou os lábios dos profetas, ele tinha um motivo muito especial. Ele tinha um motivo muito especial. Manter no coração dos remanescentes fiéis o amor pela vinda do Senhor Jesus. E nós vemos isso em duas pessoas. Simeão, quando viu Jesus sendo levado para ser circuncidado no templo, ele toma Jesus e fala: agora pode despedir teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a salvação do Senhor. Ana usou quase as mesmas palavras, mas eles não tinham 430 anos. Eles deviam ter lá seus 60, 70, 80 anos, mas mostra que desde Neemias, desde Zacarias, Malaquias, a geração de Simeão, a geração de Ana, foi passando do tataravô para o bisavô, para o avô, para eles, e foi passando de que o Messias viria. Deus foi ali separando os seus. Mas durante esse período, surgiram escritores que nós chamamos de literatura judaica. Na literatura judaica, eles começaram a preencher coisas que a Bíblia não falou. Eles começaram a escrever livros históricos, como 1º e 2º Macabeus. Não, mas não está na nossa Bíblia. Então, nós falamos que esse período não existia profeta dado por Deus. Escreveram os livros de Macabeus, mais 3 livros de Esdras, escreveram ficções, ou seja, histórias com fundo moral, vamos dizer assim, o livro de Judite, o livro de Epístola de Jeremias, Tobias, 3º Macabeus, livros de sabedoria, de conhecimento, como Eclesiástico, Testamento dos 12 Patriarcas, Sabedoria e um outro Salmo de Salomão, Livro dos Jubileus, Oráculos de Sibilinos e o 4º livro de Macabeus. E depois eles escreveram também um outro tipo de literatura chamada literatura apocalíptica. Uau! Antes de Cristo, antes da primeira vinda de Cristo, eles escreveram vários livros sobre o Apocalipse. Sobre o Apocalipse, por quê? Tudo aquilo que Deus prometeu para Davi não cumpriu. Nós continuamos no cativeiro. Tudo aquilo que Deus prometeu através dos profetas não cumpriu. Porque Malaquias já acabou, já morreu, Zacarias já morreu, Esdras morreu, Neemias morreu, e nós estamos aqui debaixo do governo da Pérsia, debaixo do governo do Egito, debaixo do governo dos gregos, debaixo do governo dos romanos. Nós estamos aqui, ou seja, acabou. Deus nos abandonou. Então eles começaram a escrever sobre o fim do mundo, que é o livro de Enoque, que mostrei para os irmãos, diz Assunção, o levantamento de Moisés, onde fala exatamente desse texto,
que o diabo lutava com Miguel pelo corpo de Moisés. Era um livro de ficção, um livro de Apocalipse, mas um Apocalipse totalmente fora da Bíblia, escrito por homens que quiseram preencher a sua curiosidade. A Bíblia não fala a respeito do que aconteceu com Jesus, daquele momento em que ele ficou no templo conversando com os doutores da lei, e depois, quando ele foi batizado. Existe um espaço de tempo aqui no meio que a Bíblia não fala. Então, depois de Cristo, inventaram outros livros. A infância de Jesus, Evangelho de Tomé, e tantos outros livros. Foram 215 livros escritos para falar coisas que a Bíblia não falou. E nós temos aqui com Judas 2 livros. Por isso que ele cita esta profecia apócrifa, mentirosa, de que Moisés teve o seu corpo em disputa por 2. E depois no versículo 14, ele fala: quanto a estes, foi também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor em suas santas miríades. Adiantou alguma coisa? Judas estaria dizendo: igreja, ao invés de vocês ficarem com os escritos de Paulo, ao invés de ficarem com os escritos de Mateus, ao invés de ficarem com os escritos de Marcos, ao invés de vocês ficarem com os escritos de Pedro, ao invés de ficarem com os escritos de Tiago, de pessoas que andaram com o Senhor Jesus, igreja, vocês estão lendo livros que são mentirosos, estão ouvindo notícias mentirosas, de pessoas com imaginação fértil e ferida. Ele fala: nada disso vai nos guardar, nada disso cuida de nós, nada disso nos garante a entrada nos céus, porque eles queriam de todas as formas serem parecidas com Miguel, que lutou contra o diabo. Só que no livro da ascensão de Moisés não diz quem ganhou a luta. Mas vamos crer, não é Judas falando isso, é Judas falando trechos da revista Veja, trechos da revista como é que ela lá é? Galileu, trechos de revista Ciência Hoje, que detona o Evangelho, que detona Deus. Pegando trechos de postagens, trechos de reportagens, textos de History, Discovery e de tantas outras coisas que nós estamos vendo e estão dando mais valor para os apócrifos do que para os evangelhos. Principalmente nos nossos tempos de pandemia. Mas como é que termina essa carta? Como é que termina essa mensagem? Foi só a exibição de conhecimento do mundo pré-evangelho? Termina assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Ao invés de buscarem nestas coisas o consolo, ao invés de buscarem nessas coisas, quem sabe, o espanto da nossa fé, terrível o filme Noé, porque usou muito mais os escritos de Enoque do que o próprio texto do Gênesis. E outros, que foi Moisés, se não me falha a memória também, com tantos enxertos, com tantas coisas que foram colocadas e que a Bíblia não fala. Eles não salvam ninguém, eles não edificam ninguém. Quem salva é aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos manter
debaixo de sua vigilância, para que ninguém o sequestre. E como consequência disso, nos guardar de tropeços. Porque o verbo guardar, né, nós estudamos, significa isso, né? Alguém que fica vigiando para que ninguém sequestre o vigiado. Também guardar para que no tropeço da nossa vida, o diabo não venha e nos sequestre. Ele tem uma outra coisa que Deus faz. Ele fica nos guardando, Ele cuida de nós, Ele cuida dos nossos tropeços, Ele nos levanta nos nossos tropeços para nos apresentar com exultação. Para nos apresentar, para pegar cada um de nós e apresentar com alegria. Vinde, benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para nos apresentar com esta exaltação, com essas palavras de glória, com essas palavras de louvor. Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, agora a mensagem, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que, a finalidade da entrega do Senhor Jesus pela igreja é para que ela fosse diferente do resto. A palavra santo quer dizer separado, aquele que foi tirado do meio dos ímpios para serem luzeiros, como cantamos no domingo passado, né? O farol, a flecha que acerta o alvo, para sermos totalmente diferentes do mundo, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. De novo, para uma outra finalidade, para a apresentar a si mesmo. Olha só, Jesus fez isso para apresentar a igreja para Ele mesmo, quer dizer, Ele cuida de nós, Ele nos vai fazer coisas que o versículo vai dizer aqui, Ele vai fazer coisas para nos apresentar para Ele mesmo. Ele capricha em nós, para apresentar a igreja a Ele mesmo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. A imagem que nos vem à cabeça é o Senhor Jesus pegando a igreja machucada, a igreja que caiu, a igreja que se desgastou com o mundo, como Oséias fez com Gomer, toma ela de volta e começa a limpar o seu cabelo, limpar o seu corpo, começa a preparar o seu rosto, começa a deixá-la bonita, coloca uma roupa bonita, deixa ela perfeita para apresentar para Ele mesmo. Ele é aquele que modela, Ele é aquele que, como é que é? Quem cuida de roupas de celebridades, alguma coisa, style. É o estilista, mas tem um nome, personal style. Ele faz isso, é isso mesmo? As meninas sabem. Ele faz isso para apresentar para Ele mesmo. Ele cuida da sua igreja, então somente a Ele devemos cuidar de louvar. Somente a Ele, porque Ele nos quer para Ele, Ele cuida para Ele. Apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Esta é a minha noiva, esta é a minha esposa, no dia das bodas do Cordeiro. O que Judas está fazendo aqui é nos ensinando a não ficarmos dando ouvidos a histórias da carochinha, a palavras de pessoas que se dizem cristãos, mas acabam deturpando a palavra do Senhor para ganhar.
acabam mudando a palavra do Senhor, acabam acrescentando coisas da palavra do Senhor, acrescentando cenas que a Bíblia não apresenta cenas, acrescentando coisas naquilo que não existe, para desviar o nosso foco. Quantos são os que não comparam os filmes, as novelas, as leituras, os vídeos com a própria palavra? Que é muito mais gostoso ouvir, ver, do que acompanhar para ver se é isso mesmo. William Shakespeare, Hot Chicken, chegamos em Shakespeare. O único pedaço que eu li e decorei. Né? Mercador de Veneza, a conversa de Bassanio com Porcia. Pois procurem. Ele diz que se nós não tomarmos cuidado, o diabo usará as próprias escrituras contra nós. Shakespeare quem disse isso. Se nós não estivermos firmes, ele vai usar a própria escritura contra nós. Então tentou fazer isso com Jesus? Lá nas tentações? Está escrito a teu respeito. Não é isso que ele tenta diariamente fazer conosco. Não. Nós devemos adorar a Deus não baseados em medos. Devemos adorar a Deus não baseados naquilo que os outros dizem, mas naquilo que a Escritura fala. Para encerrar, de propósito, vamos ler do versículo 20 ao 23. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, a nossa fé é separada da crença dos ímpios, orando no Espírito Santo, Ele sendo o nosso intercessor, Ele sendo aquele que nos leva a orar, guardai-vos, agora sim, pratiquem, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Todos nós precisamos trabalhar para auxiliar aqueles que são fracos. Todos nós temos que arregaçar as nossas mangas. Todos nós é que precisamos prestar atenção naqueles que estão fracos. Não apenas uma, ou duas, ou três pessoas num universo de 200. Mas a cada um, Deus tem mostrado o que deve ser feito. O nosso louvor é baseado nisso. Nós louvamos porque Ele nos guarda. Nós louvamos porque no meio de tanta coisa ruim, Ele nos mantém santos, sem ruga, sem mácula, para apresentar diante dEle e fazer exaltação. Esta é a minha noiva. Esta é a minha esposa. Esta é a igreja por quem eu morri e por quem eu trabalho para apresentá-la sempre linda. É por isso que louvamos ao Senhor. Tudo pode acontecer. Mas uma coisa não podemos esquecer. Tudo que nós não sabemos ainda, não precisamos dar imagem ou dar margem à nossa imaginação. Se a Bíblia não falou, não precisa falar. Se a Bíblia falou, aí sim fala. O cântico que vamos entoar agora fala exatamente disso. Sei que um dia saberei tudo o que tens para mim. Face a face eu te verei. Sem nada mais, a não ser o Senhor e nós. Enquanto estamos aqui, enquanto ficam mostrando várias coisas, enquanto tentam nos desviar, não se esqueça, comigo Ele está, conosco Ele está. Vamos.
onde reina eterna paz. Não há guerras nem temor, levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem canto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Meu coração sempre te dará da glória de o meu coração sempre dará toda a glória de o meu coração sempre dará toda a glória de sem canto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem cura, comigo estás, conosco estás. Quem sentir o desejo de orar, eu peço que represente todos nós diante de Deus, exaltando aquele que nos guarda, aquele que nos ampara, aquele que vai nos apresentar a Ele mesmo, com exultação, sem mácula, sem ruga, sem nada, a não ser a glória do seu Pai, na cruz do Calvário e na ressurreição por nós. Ansiamos, Senhor Deus, por esse momento em que estaremos diante de Ti. Sabemos, ó Pai, que não é por nossos méritos, não é pela nossa capacidade, mas simplesmente pela Tua graça, pelo Teu amor por nós, um amor que nós não conseguimos compreender, um amor que morreu na cruz, um amor que ressuscitou, mostrando todo o seu poder. Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos chama de filhos e nos promete, ó Pai, a vida eterna. Querido Deus, que o nosso viver seja um viver agradável à Tua presença, como prova de gratidão pelo Teu amor por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo permaneça no coração de cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Querem sentar-se? Agradeço os irmãos do louvor que tiraram lá do fundo do baú
né, alguns cânticos, a agilidade da Divana, né, que teve que correr, né, para escrever, colocando o seu talento à disposição da obra do Senhor. Todos os irmãos. Muito obrigado pela participação de todos, tanto aqui quanto nos seus lares. Obrigado pelo incentivo que os irmãos dão, orando uns pelos outros, passando notícias boas nos grupos de WhatsApp da igreja, sempre notícias boas. E vamos continuar orando, né, por esta semana, pelas decisões que deverão ser tomadas nesta semana, que Deus seja glorificado em tudo. Se tivermos que suspender, novamente continuaremos firmes no Senhor, amparados por Ele, divulgando a mensagem dEle. Se voltarmos aqui, novamente, vamos trazer os demais, né? A mesma proteção que Ele nos dá no supermercado, também nos dá dentro do templo. Ou será que é diferente? Né? Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Uma ótima semana.